Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de ervas. Meu nome é Rebeca e tudo que eu vou passar aqui para vocês durante esse estudo é resultado do que eu venho aprendendo ao longo dos anos, seja com os livros, com a Umbanda ou com os cursos que eu já fiz. Eu sempre digo, e vou repetir aqui também, que não existe verdade absoluta. Nada nesse planeta, nem fora dele, é 100% verdade ou 100% mentira, está 100% certo ou 100% errado. Existe apenas aquilo que você estuda, que você vê, que você acredita, sente dentro de você e decide se vai acreditar ou não. A cada aula eu vou passar para vocês um conteúdo teórico e alguma prática com ervas que pode ser feita no seu dia a dia e também adaptada conforme for necessário. Eu recomendo que vocês tenham um caderninho, um bloco de anotações e que vão anotando as dúvidas que forem tendo também, para depois a gente conversar, debater e trocar conhecimento durante as aulas. Aproveitem e enxerguem esse estudo como uma oportunidade para desenvolver uma conexão com o reino vegetal, para despertar sua intuição e se conectar com a Mãe Natureza, Pachamama, Mãe Terra. Encarem como um estímulo, um incentivo para se aprofundar e buscar aprender cada vez mais. Esse é um estudo que tem conteúdo para a vida inteira e nesse curso nós vamos focar mais nas ervas mais comuns, mais usadas no Brasil, porque vocês vão perceber, né, que cada país tem as ervas mais comuns, mais utilizadas na cultura, mas eu espero que isso não limite ninguém a só aprender isso que a gente vai ver nesse curso. É mesmo um convite para um mergulho nesse mundo. E é isso, eu espero do fundo do coração que vocês se divirtam e aproveitem. Vamos lá! O poder das ervas é utilizado e reconhecido desde sempre dentro das religiões e também fora delas. Os povos indígenas utilizam as sabedorias da terra o tempo inteiro, as benzedeiras, curandeiros, utilizam também as ervas sagradas, o poder da terra para curar, para afastar maus fluidos, entre outros usos. Religiões brasileiras como a Umbanda, o Candomblé, Terecô, Barquinha, União do Vegetal, entre outras, utilizam também as ervas de poder nos seus rituais, nas iniciações, nos cultos. E é muito importante que vocês saibam, já anotem aí no caderninho, que as ervas de poder utilizadas em contexto religioso são chamadas enteógenas. Nós não usamos o termo alucinógenas quando essas ervas induzem ao estado xamânico ou de êxtase. Elas são chamadas enteógenas. E alucinógenas são aquelas que conduzem a experiências que se assemelham a psicoses. E dentro de um terreiro, as ervas são utilizadas para defumações, benzimentos, bate-folha, para o fumo dos guias, para iniciações, entre outros. Os pretos velhos, os caboclos chegam trazendo todo o conhecimento para a gente e é muito mágico ver a infinidade de opções que a gente tem com apenas um galinho, com um pouquinho de ervas, e essas informações que eles trazem pra gente. A força desses elementos da natureza, o conhecimento passado pelos nossos ancestrais, o poder da Sagrada Mãe Terra estão presentes na nossa existência. E é muito importante que a gente saiba compreender a importância dessa força e que a gente saiba manter esses conhecimentos vivos. E aprendendo sobre isso, aproveitando esses ensinamentos, conhecendo mais sobre essa força, se interiorizando, entrando nessa vibração, a gente consegue utilizar esse poder em nossas vidas para nos auxiliar
e também para auxiliar ao que está ao nosso redor. Vamos agora ver um pouquinho da história para a gente contextualizar um pouco, entender como que foi surgindo, na verdade como que foi registrado o estudo, o trabalho com as ervas, como foi introduzido a medicina das ervas, como foi reconhecido, identificado isso ao redor do mundo. Lembrando que isso é o que se tem registrado, mas o que pode acontecer é que existe muito antes da escrita ter sido inventada, não é? Ao longo do tempo, com as suas experiências, o homem foi aprendendo a identificar as qualidades das plantas. Ele foi percebendo, aprendendo a identificar qual planta servia para alimento, para medicamento, para alucinógeno, veneno, entre outros. Mas como tudo isso começou, de onde isso vem? Os documentos médicos mais antigos que têm registrado o poder medicinal das plantas datam de 3700 a.C., na China, escritos por Shennong, o divino agricultor, também conhecido como Imperador Vermelho. Era um grande sábio que fazia preparados, fazia estudos sobre os efeitos das plantas e, de acordo com o mito dele, ele tinha o abdômen transparente para conseguir ver o efeito desses preparados no seu organismo. Já em 1550 a.C., um egiptólogo alemão encontrou um papiro, que foi chamado de papiro de Ebers, e lá tinha registro já do uso das ervas aromáticas na culinária, cosmética, para as técnicas de balsamento dos egípcios. E já naquela época, tem registros de que eram utilizadas e cultivadas plantas que a gente utiliza até hoje no nosso cotidiano, como o tomilho, o anis, papoula, alho, cebola, ervas bem comuns no nosso dia a dia. Já na Mesopotâmia, os sumérios possuíam receitas que eram segredos que apenas os sábios, os sacerdotes, os feiticeiros conheciam. Eles guardavam tudo na memória e só transmitiam para os seus substitutos já na velhice. Nos registros sumérios tem referências à erva doce, à beldroega, que é conhecida como 11 horas, e ao alcaçuz. Por volta de 460 a.C., na Grécia, nascia Hipócrates, considerado pai da medicina. Ele fazia tratamentos considerando os aspectos subjetivos dos doentes, considerando também sua personalidade, e ele se baseava bastante nos 4 doshas da medicina ayurvédica, lá da Índia. Acredita-se que Hipócrates tem escrito uma coletânea com cerca de 60 tratados médicos e filosóficos, com práticas daquela época. Ainda na Grécia, Teofrasto, considerado pai da botânica, discípulo de Aristóteles e Platão, possuiu um dos maiores jardins da Grécia. E ele escreveu 2 importantes tratados botânicos: Historia Plantarum, que é a História das Plantas, dividido em 9 livros, e De Causis Plantarum, sobre a causa das plantas, em 6 livros. Em Roma, tiveram 2 herbolários que deixaram registros muito importantes que são utilizados pela medicina até hoje. O primeiro, Dioscórides, viajou por todo o mundo mediterrâneo colecionando centenas de tipos de plantas. E em 78 d.C., Dioscórides escreveu um catálogo da medicina herbal, livro intitulado De Materia Medica. O segundo foi Galeno, nascido 130 d.C., e foi médico do imperador Marco Aurélio, Cômodo, entre outros. Ele escreveu mais de 200 obras e descobriu um método de separar os princípios ativos de uma planta, que são utilizados até hoje pela farmácia. Foi utilizado para descobrir como formular um comprimido. E ele também elaborou uma lista de remédios vegetais conhecidos como galênicos, e na maioria desses preparados leva vinho. E ele também escreveu um tratado
chamado de Antídotos. Mais tarde, nos primeiros anos do século XVI, surge um suíço considerado o precursor, o pai da medicina holística, conhecido como Paracelso. Quando ele completou 14 anos, ele viajou por toda a Europa colecionando e aprendendo sobre plantas e minerais, mas ele ouvia principalmente feiticeiros, curandeiros, parteiros, e isso era considerado um grande escândalo na época. Para as pessoas sábias e cultas, ele ainda tinha a afronta de escrever, fazer suas anotações no idioma comum e não em latim, que era o idioma considerado dos cultos da época. Então ele foi bem polêmico e controverso na época dele. E ele também era mal visto por fazer comparações de importantes estudos médicos à sabedoria popular e também por disseminar uma crença de que havia alguma relação entre a forma, a cor, o formato das flores, das folhas dos frutos com a doença a ser tratada. Há registros chineses antigos, de outros povos antigos também, sobre essa coincidência, mas foi Paracelso quem se aprofundou, quem registrou e estudou melhor isso e deu o nome de doutrina das assinaturas, ou teorias dos sinais, ou as assinaturas do Criador. E com esse estudo ele disseminava que a maçã tinha semelhança com o coração, assim como o tomate, sendo importante para o coração e para a corrente sanguínea. Os feijões, com formato de rins humanos, e a planta quebra-pedra também, comum nascer entre as pedras, tem ações importantes de manter a função renal e eliminar as pedras localizadas nos rins e bexigas. Já berinjelas, abacates e peras, que se parecem com ventre ou cérvix feminino, e também os estudos recentes já comprovam que se uma mulher comer um abacate por dia, equilibra seus hormônios e não acumula excesso de gordura durante a gravidez, entre outros estudos recentes que comprovam a teoria de Paracelso lá atrás. A título de curiosidade, Paracelso acreditava também nas ciências ocultas e tudo que ele podia relacionar à vida terrena. Então, durante toda a vida dele, ele estudou quiromancia, astrologia, alquimia, geomancia, piromancia, entre outros. No século XVII, o inglês Nicholas Culpeper também acreditava no poder das ervas e das pedras, mas foi desacreditado pelos médicos ortodoxos daquela época, porque ele acreditava em astrologia, bruxaria, adivinhações. Ele também defendia a doutrina das assinaturas e os signos do zodíaco, acreditava no poder das pedras e das ervas para curar. E hoje em dia suas anotações, seus estudos são mais aceitos e utilizados pelos pesquisadores e estudiosos. Uma passadinha rápida pela Inglaterra, o uso da medicina alternativa, aromaterapia, homeopatia, as flores de Bach são muito aceitos e utilizados até hoje. Já aqui no Brasil, um dos países com uma das mais ricas biodiversidades do planeta, com milhares de espécies em sua fauna e flora, quando os portugueses chegaram por aqui, encontraram os índios utilizando o urucum para proteger o corpo de picadas de inseto, para se pintar, para tingir e colorir objetos cerâmicos. Os colonizadores adoravam observar e anotar tudo que eles observavam e encontravam por aqui, inclusive o uso de ervas pelos nativos. Entre 1560 e 1580, o padre José de Anchieta registrou em suas cartas, lá para o superior geral da Companhia de Jesus, ervas comestíveis e medicinais que ele foi encontrando aqui pelo Brasil. Ele descreveu alimentos como o feijão, o milho, o trigo, grão de bico, palmito e a mandioca, que era o principal alimento utilizado pelos índios. Já sobre as plantas medicinais, Anchieta falou muito sobre uma erva boa, que era a hortelã-pimenta, utilizadas pelos índios para indigestões, contra dores,
para aliviar doenças nervosas. Guilherme Piso, um médico e naturalista holandês, esteve em expedição aqui no Brasil por volta de 1640 e ele estudou, colecionou animais e plantas brasileiras, além de fazer anotações sobre doenças tropicais e as terapias indígenas. E Piso escreveu junto com George Marcgraf o livro Historia Naturalis Brasiliae, em 1648, que é o primeiro livro médico que trata da natureza do Brasil. E quase todos os registros das ervas brasileiras foram feitas por estrangeiros, por pesquisadores e colonizadores. Quase nada se tem registro dos povos nativos daqui. Tudo que a gente sabe acabou sendo passado pelas gerações, pela cultura popular. Aprendemos com os nossos avós, que aprenderam com seus avós e vai passando de um para o outro, mas quase nada tem registrado pelos nativos, pelos povos daqui mesmo e conhecimentos que foram estudados aqui. Porém, hoje em dia isso já tem se alterado um pouco e muitas tribos que ainda resistem, que ainda existem, escrevem, têm os seus tratados, as suas anotações, seus registros feitos aqui, e eu vou mostrar no final aqui da aula um para vocês, que é um exemplo disso, que é um livro que fala sobre as ervas. O livro é do povo Runicuim, que se chama Unaíse Kaiowá, que é o livro da cura. No final também eu recomendo para vocês assistirem um videozinho curto que eu vou deixar até aqui para vocês acessarem o link falando mais sobre esse livro para quem quiser conhecer. E sobre a história foi isso. Essa foi a primeira parte do nosso curso de ervas. Eu vou passar para vocês a primeira parte da apostila com todo esse conteúdo de hoje. É legal que vocês deem uma olhada, leiam e anotem as dúvidas e tudo mais para a gente conversar. E eu quero agora passar uma atividade para vocês, a atividade do dia, que é pensar em alguma planta, alguma erva aromática ou não, que você tenha alguma experiência com ela, que você conheça ou se identifique. Pode ser alguma que você tenha alguma boa lembrança da infância, alguma erva, alguma planta, e pensa nessa planta e dá uma personalidade para ela. Você vai pensar nela como uma planta, verifica se pensa nela como uma planta quente ou uma planta mais suave, uma planta mais sensual. Eu quero que vocês façam esse exercício de pensar numa personalidade para essa planta e fazer um desenho dessa personalidade da planta. Pode ser humana ou não, mas faz um desenho, pode ser uma senhora planta. Você pode pensar, eu não vou avaliar qualidade artística de nenhum desenho, mas isso vai ser importante para poder treinar a intuição de vocês em relação às plantas. Não tem certo ou errado, eu também vou fazer o meu e vou mostrar para vocês lá no grupo. Quem tiver vergonha de mostrar ou alguma coisa assim, pode me mandar, que eu mando anonimamente lá no grupo, sem problemas, que aí ninguém vai saber quem fez o quê, mas eu quero ver essa experiência de vocês. Esse exercício vai ser importante para você treinar para a nossa próxima aula também, mas vai ser bom para você pensar. Pensa assim, o que tinha na sua infância, por exemplo, uma espada de São Jorge. Eu imagino que a espada de São Jorge seja um guerreiro, a personalidade que eu imagino para ela, um guerreiro com uma espada na mão, com uma personalidade mais rígida, rigorosa, ou uma samambaia, você vê ela como uma senhora. Enfim, não tem certo ou errado, a gente pode pensar e imaginando uma personalidade para essa planta. Você vai escolher uma e vai fazer um desenho e mandar lá pra gente compartilhar com todo mundo. Agora eu vou mostrar para vocês literaturas, livros para recomendar, para vocês lerem se quiserem se aprofundar e conhecer mais. A maior parte desses livros aqui eu utilizei também como base para fazer esse estudo, esse estudo que a gente está fazendo aqui, né, o curso de ervas, e vou mostrar um por um
para vocês. O primeiro aqui é As Plantas Mágicas, Botânica Oculta, do Paracelso, que a gente citou lá na parte histórica. Tem muitas coisas assim, mostrando como ele descobriu, né? Ele, enfim, fala um pouco sobre os estudos dele e no final do livro ele faz uma separação de cada planta. Recomendo. As Plantas Mágicas de Paracelso. Eu posso colocar a lista aqui também para vocês, ou vocês anotem. Vão anotando aí o nome dos livros que a gente vai passando. Outro que eu usei bastante aqui é esse do Adriano Camargo, que é Rituais com as Ervas, Banhos, Defumações e Benzimentos. Ele separa também, ele é um estudioso, né, umbandista. Ele estudou a energia das plantas, entendeu, ele dividiu, e é essa divisão que a gente está usando também aqui no curso, é mais baseado no livro do Adriano Camargo. Ele também fala sobre os orixás, sobre as plantas dos orixás, enfim. Tem esse aqui, que é o Minhas 500 Ervas e Plantas Medicinais, do Ivacir João Franco. É mais um catálogo também, para quem quiser conhecer, ele é todo colorido e aí é bem diversificado e fácil, é um livro de consulta, assim como o próximo também, que também é um livro de consulta, que é de punks. Esse aqui são de livro de plantas medicinais, né? E as punks são as plantas alimentícias não convencionais. São as plantas que a gente não tem o costume de utilizar no nosso dia a dia, mas que também têm propriedades boas pra gente, como a Aura Pronobis, Taioba, enfim, entre outras. As flores, capuchinha, a gente não costuma usar, mas esse livro também funciona como catálogo. Ele mostra sobre as plantas, e também tem receitas para você fazer com essas plantas. Esse é mais voltado para a culinária, plantas alimentícias não convencionais. E o que eu citei do livro brasileiro, indígena, escrito pelo Agostinho Manduca Mateus e Camuru, vocês vão ver depois no vídeo, que é o Unaíse Kaiowá, que é o livro da cura, feito pelo povo Runicuim. É bem bonito a forma que eles registraram isso. Esse livro foi feito junto com o pessoal do Parque Lage, então ele tem poucos exemplares, então quem quiser adquirir, ele fala sobre Sananga. Ele não se chama Sananga aqui, né? Mas também fala um pouco sobre rapé, também sei com outro nome, mas enfim, é as plantas na visão dos povos nativos, né? De povos nativos do Brasil, e com os nomes que eles utilizam também. Mas é muito importante a gente ter esse registro de algo feito de nativos brasileiros pra gente também. E um último também, que acaba sendo um catálogo também de consulta para você conhecer, investigar. Quanto mais a gente vai procurando saber, mais a gente aprende, né? E é esse aqui, que é o Grande Livro das Plantas Medicinais, de Andrew Chevalier. É um livro enorme também, todo colorido, também muitas opções, muitas classificações das plantas. Enfim, fica aí de recomendação também para quem quiser. Todos esses livros são recomendações, né? Não são bibliografias básicas, nem são obrigatória a compra, nada disso. Você não precisa deles para continuar no curso, mas são recomendados para quem quiser se aprofundar. É um primeiro passo. Tem outros livros, tem outros estudos que podem ser feitos, mas é interessante você ir começando aos poucos e conhecendo cada vez mais. Esse foi o nosso curso, nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem, e vamos conversar lá no nosso grupo sobre a aula de hoje. As dúvidas possam ser tiradas lá. E eu quero ver os desenhos, quem tá fazendo, então
Vamos conversar lá e a gente continua também na próxima semana com a próxima aula.